Boa tarde a todos. Só que a gente vai ter tempo por uma hora somente para ver uma dessa perspectiva. Então, vai ser algo mais teórico. A ideia é que o roteiro da apresentação é falar um pouco das políticas públicas, porque tudo é políticas públicas, né, na área de administração, na área de economia, na área de ciência, é, na área de ciência política. Política pública é vamos dizer assim, uma palavra muito pouco definida, mas então aqui nós vamos tentar utilizá-la como, né, na sua origem, que é nos Estados Unidos. A gente vai ter uma visão um pouco dentro da ciência política, ver as políticas públicas como um subcampo da ciência política, né, que é de lá que vem, né, tem as melhores formulações, as maiores teorias, os conceitos mais bem elaborados. Então, a ideia é falar muito rápido da evolução do campo, né, das políticas públicas, porque, como eu disse, tudo é política pública, então, tudo que é tudo, às vezes, não é nada. Falar o papel das ideias, né, e as políticas públicas, qual o papel das ideias, né, na formação da agenda, quem são os atores, como que isso evoluiu. E, por último, eu vou falar do modelo de fluxos múltiplos, né, multiple streams, que é do John Kingdon, que é muito famoso, né, é o mais conhecido, foi formulado na década de 80 e muitas pessoas não devem ter, né, ouvido falar, até porque a tradução veio acontecer há pouco tempo aqui no Brasil, mas as expressões todas que a gente usa, né, sei lá, janela de oportunidade, empreendedores de política pública, essas expressões todas não nascem no vácuo, né? Nasceram desse livro, né? Não do livro, dos trabalhos anteriores que ele fazia na década de 70. Então, todas as palavras que a gente usa hoje para tudo, né? Abrir uma janela de oportunidade. O inglês tem essa capacidade de formular essas expressões muito rápido. Enfim, então, aqui a gente vai falar primeiramente da evolução do campo, né? A ciência política, na década de 60, considerava as políticas públicas como um resultado, né, exclusivo aí de entrada, né, vamos dizer assim, no sistema político, e a sua saída. Então, o resultado não se via muito bem, não fazia uma relação entre o resultado e as entradas. Nas entradas, aqui no caso, seriam os orçamentos, a quantidade de pessoal, né, tudo isso que seria o que chama de inputs. Então, isso na década de 60, nos Estados Unidos, começou a ser questionado muito, a questão da eficiência, né, tem um livro muito famoso de como que a política pública se implementa em Auckland, como que o Washington conversa em Auckland, que é na costa leste dos Estados Unidos, enfim. Então, foi tendo uma evolução nesse sentido. Então, antes da análise de política pública ser reconhecida como uma sub-área, né, da ciência política, a ênfase dos estudos recaía, como ainda hoje acontece muito, né, na questão dos insumos. É isso, tem orçamento, tem pessoas, né, seria aquele modelo que é o que a gente mais conhece, né, que seria uma máquina de fazer linguiça. Eu coloco recursos, pessoas, sistemas de TI, enfim, e aí coloco aí de um outro lado sai a política pública. Só que esse ciclo de política pública, né, que é muito comum, que seria vamos dizer, esse nome aí que fala que é uma máquina de fazer linguiça, ele é muito amplo. A gente sabe que muito bem, por exemplo, você pode colocar os mesmos insumos, né, em uma situação, em um país, e sai outro, ou em um estado, ou em um município. Então, esse ciclo de política pública, ele serve muito só para orientar. Então, dentro do campo de políticas públicas, né, a formação da agenda, a formulação, né, a implementação, isso é muito estudado. A avaliação é muito estudada no campo da economia, né, que faz aquelas avaliações de impacto. Então, cada pedacinho desse
tem uma área. E a área que é mais desenvolvida, que vem há muito tempo sendo desenvolvida, essas duas partes, né, que seria a formação da agenda e a formulação de políticas públicas, né, seria isso. Então, nós vamos... o campo de política pública, né, vamos dizer assim, mais bem definidos, que existe nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, a partir dos anos 2000, criou muito corpo com os cursos, né, com curso de graduação, muito mestrado, doutorado, então ele se formou muito. Então, a gente vai se focar mais nessa parte da formação da agenda, tá certo? A evolução do campo, o que acontecia, né, na década de 60, 70, que essas pesquisas, pesquisas empíricas e ensaios teóricos demonstraram a incapacidade dos modelos tradicionais, né, de interpretação dos mecanismos de intermediação de interesse, de dar conta da complexidade no qual ocorriam as políticas públicas. Então, sei lá, as teorias como o pluralismo e o marxismo, é questão de classe. Por que a política de saúde não entra? É porque é questão de classe. E por aí, isso, de certa forma, acabava com a discussão. A mesma questão pluralismo, que era uma questão muito que, não, se a gente conseguir, se a gente se organizar, a gente consegue colocar na agenda, né? Então, por um lado, aqui eu coloquei os dois extremos, né? Em uma, ficava falando, não, é uma questão de classe, e o outro falar, não, se a gente se organizar, que não é bem assim, somente, até a partir do voto a gente consegue tudo. Não é dessa maneira. Então, tinha um questionamento nesse sentido. Então, os novos estudos, né, viram que há interações não hierárquicas, né, um baixo grau de formalização no intercâmbio de informação, e começou a ter maior participação de ONG, né, que é uma coisa relativamente nova, vamos dizer assim, as instituições financeiras internacionais, que hoje é importantíssima como atores aí na parte de formulação de política pública. Então, houve uma complexidade e a teoria, então, não estava acompanhando. Então, o que eu estou querendo dizer aqui que o próprio campo de políticas públicas, como uma sub-área, vamos dizer assim, da ciência política, ela nasce em função para dar resposta a essas complexidades da relação sociedade, Estado e economia. Enfim, então, a incapacidade dos modelos, né? E mais a complexificação dos processos. Então, isso teve que superar o que se chama na ciência política um triângulo de ferro da ciência política, que seria, né, esse modelo, ele é muito... Quanto mais simples o modelo, ele funciona por muitas décadas, vamos dizer assim. Então, esse modelo foi formado, né, nos Estados Unidos para ver a relação que eles chamavam de triângulo de ferro, como que uma proposição, né, uma ideia, vamos dizer assim, isso entrava na agenda governamental, entrava no Congresso, né, e o Executivo, vamos dizer assim, implementava, e como que essa questão entrava na agenda do Congresso, vamos dizer assim. Então, isso é uma expressão conhecida, né, da década de 60, na ciência política, que é esse triângulo de ferro entre o Congresso, a burocracia e o grupo de interesse, né? Nos Estados Unidos é mais formalizado a questão, né, vamos dizer assim. É onde trabalha muitos gestores, é um campo, né, tem os think tanks, né, só em Washington tem cerca de 800 think tanks, então seriam esses grupos de interesse, né, que fazem muita pressão e é uma coisa institucionalizada, o Congresso, esse grupo, o grupo de interesse dá apoio eleitoral ao Congresso, o Congresso depende da burocracia e tem uma troca. Bom, as flechinhas aí, eu vou disponibilizar isso aqui, está indicando isso. Só que isso, né, foi utilizado por muito tempo, e isso foi formulado muito para explicar o complexo, né, como que a política pública de defesa dos Estados Unidos, porque desde do pós-guerra, da Segunda Guerra, a política americana de defesa e o grupo, né, de econômico, vamos dizer assim, de defesa, de tecnologia, faz uma pressão muito forte que praticamente não há mudança, né, desde o pós-guerra, e isso
está muito relacionada a uma certa autonomia dessa burocracia, desse grupo de interesse, e como que o Congresso depende disso. Então, são várias empresas que a gente conhece, como Boeing, GE, todas essas empresas fazem parte disso. Só que, ao longo foi tendo uma complexificação dos processos da sociedade, houve uma necessidade de esse triângulo de ferro, né, da ciência política, vamos dizer assim, foi, de certa forma, rompido. E é aí que tem um certo deslocamento da sub-área política pública, tá certo? Enfim, aqui eu vou... Então, política pública é algo complexo, né, que depende de recursos, é o judiciário, no caso do Brasil, nos Estados Unidos, menos. Eu estou falando muito dos Estados Unidos porque a política pública é uma disciplina originária dos Estados Unidos, tá certo? Em outros países, por exemplo, como a Alemanha, ou mesmo a França, ela não é um campo bem consolidado ainda. Então, são várias, né, a complexidade no qual ocorre a política pública é muito diferente daquele ciclo, né? Se a gente for ver, tem o legislativo, tem sociedade, nos últimos tempos tem direito de minoria, tem os think tanks, que aqui no Brasil poderíamos dizer a FGV é um think tank, tem, por outro lado, o DIEESE, que é menos liberal, a FGV é mais liberal. Enfim, isso é a complexidade onde ocorre, isso aqui é só para a gente, não é muito simples como indica aquele modelo do ciclo de política pública, tá certo? Então, a evolução como que ocorreu a evolução? Duas novas variáveis assumiram o lugar de destaque, então, no campo das políticas públicas, né? Que são o conhecimento, né? E as ideias, né? Então, através dessas duas variáveis, o conhecimento e as ideias, e como vender as ideias, a gente vai ver aqui né, o conhecimento e as ideias tem que ter alguém para fazer, que é o que a gente chama de empreendedores de política pública. Então, isso também não fica no ar, não é somente ter conhecimento ou ter ideia, a gente vai ver aqui que depende da parte política e da parte técnica. Enfim, ao surgimento de novos atores, né, nesse ambiente, né, que chamam de rede de política pública. Aqui eu não traduzi, porque às vezes o nome fica muito ruim, né, no português. Os que eu dei conta, eu traduzi, tá bom? Mas são palavras que, por exemplo, a gente já meio praticamente que usa hoje no dia a dia, né, no nosso dia a dia mesmo da administração pública. Então, redes de política pública, surgem novos atores, né? Comunidades epistêmicas, né? Essa ideia de comunidades epistêmicas é praticamente um ramo aí da política pública. A gente vai ver só a capa do livro, que a gente vai se concentrar no do Kingdom, né? No modelo do Kingdom, mas o que ele pergunta é justamente, o que ele diz é justamente que sempre haverá no mundo um grupo para falar de alguma coisa, então vai ter um especialista em golfinho, cor-de-rosa, na Baía de Sepetiba, vai ter gente que vai ter um grupo, né, uma comunidade epistêmica que vai falar sobre isso. Então, isso há 40 anos, 50 anos atrás, essa comunidade epistêmica não era tão, vamos dizer, articulada, vamos dizer dessa maneira. Então, tem as coalizões de defesa, né? Surgem esses novos atores, que nada mais é do que os lobbies, né? Nos Estados Unidos. Isso é muito forte. No Brasil acontece também o setor, por exemplo, da agricultura, que tem do agronegócio, e isso é formalizado. Ou em Brasília, por exemplo, você vai ver que na esplanada administrativa, logo depois vai ter os prédios da Fiesp, então é o lobby, que é essa coalizão de defesa, né, que se chama. Essa parte de difusão de política pública ou transferência de política pública, que são novos atores, que aí é muito ligado a essas instituições, as instituições financeiras internacionais, como FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano, né? Eles têm um poder, são novos atores, estou falando novos assim, nos últimos 40 anos, né? São novos atores que têm um poder muito forte de pressão, né? No caso, por exemplo, as instituições financeiras, eles emprestam dinheiro
para fazer certas políticas públicas. Então, é óbvio, né, muito claro, que o poder dele de acesso à alta administração e de passar os conhecimentos, as ideias dele, vai ser muito forte, até porque ele está financiando as políticas públicas, tá certo? Então, cada vez mais, o conhecimento, entendido como a instrumentalização de dados, ideias e argumentos, tem sido eleito como uma variável independente na política pública, né? Então, o papel do conhecimento é dados, ideias e argumentos, né? Isso vai fazer com que haja a formulação, é o que vai para a agenda, tá certo? Então, aqui falei muito rápido, né? Depois, todos isso aqui eu disponibilizei os textos, tem vários textos em português que explica todo essa primeiro ponto, esse ponto 1, que eu coloquei como sendo a origem, né, das políticas públicas. Então, tem vários artigos aí que vai ser passado para vocês. Aqui também, só para dizer o que é ideias, né, o papel das ideias e as políticas públicas, essa formação da agenda, também muito... Então, as ideias podem ser a afirmação de valores, podem especificar relações causais, né, como... Então, são valores, valor mais liberal, valor mais estatista, valor mais conservador, enfim. É afirmar e saber vender isso, né? Podem especificar relações causais, né? Podem ser soluções para problemas públicos, símbolos e imagem que expressam identidades públicas e privadas, bem como concepções de modos e ideologia, né? Então, o que é importante não é perguntar se, né? Porque está mais muito óbvio que as ideias, né? E aí o conhecimento, né? Ligado às ideias. Então não é perguntar se as ideias influenciam, mas quando as ideias têm papel no processo de produção das políticas públicas. Então, mais do que questionar se, porque parece ser uma coisa algo óbvio, vamos dizer assim, é perguntar quando que essas ideias vão interferir no processo de políticas públicas, que é isso que é o modelo do King, ele busca trazer, né, de uma forma concatenando essas questões, por isso que ele chama de múltiplo fluxo. Mais do que atores racionais perseguindo interesse, é a interação de valores, normas, diferentes formas de conhecimento que vai caracterizar o processo de política pública, né? Então, as políticas, isso aqui eu já disse praticamente, vou ler. As políticas são uma disputa entre formas de discurso, estruturam a forma como o público e os fazedores, né, de política pública percebem os assuntos, né? Esse policy issues, quando um problema público assume a forma de uma história com começo, meio e fim. Então, a formação da agenda, isso aqui tudo não é algo que acontece naturalmente, né? Vamos dizer assim. Então, dessa forma, as vertentes analíticas, né, mais robustas, vamos dizer assim, do campo das políticas públicas, são aquelas que buscam explicitamente reconciliar ideias e interesses, conciliar, que é melhor, conciliar ideias e interesses, destacando-se, né, os modelos de política pública, vamos dizer assim, modelo de formação de agenda, né, destacando-se por sua sofisticação analítica, né, porque se a gente pega aquele gráfico, né, vamos dizer, aquele desenho do ciclo, ele não tem uma sofisticação analítica, né, parece que joga aquilo ali, a política pública é isso, né, a sua aplicabilidade e a capacidade de engendrar novas pesquisas empíricas. Então, né, a gente vai ver, esse modelo do Kindle, nós vamos ver aqui, ele, de certa forma, é simples e faz sentido. A primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, já tem um cara que já tinha estudado isso na década de 70, né, tinha formulado esse modelo. Então, é algo que você coloca, você percebe muito bem, dá uma certa estrutura. Então, por isso que essas são, vamos dizer assim, são as vertentes analíticas mais conhecidas, né? Então, quais são essas vertentes, né, que se destacam, vamos dizer assim, pela sua aplicabilidade e capacidade de engendrar novas pesquisas empíricas? Então, tem esse modelo, né, do
múltiplos fluxos, né? Que é do John King. Tem um outro modelo que é muito famoso também, que é do equilíbrio pontuado. Aqui eu não traduzi porque é desse Baumgarten Jones. Tem um modelo de coalizão de defesa, né, de advocacy. Essa palavra advocacy também está muito já brasileirada, a gente usa bastante. Tudo é advocacy, do Paul Sabatier, e tem esse modelo também de comunidades epistêmicas, foi o que eu disse antes, que é do Peter Haas. Aqui eu coloquei só a capa do livro, né, que isso é mais ou menos, não, é o principal manual, né, que existe hoje de política pública, que é teoria de processo de política pública, e aí nesse livro ele analisa são os 4 principais modelos, vamos dizer assim, né? São aqueles mais conhecidos, são os que têm maior sofisticação analítica, pode ser aplicado lá nos Estados Unidos, pode adaptar aqui para o Rio de Janeiro, ou para uma situação, por exemplo, em Magé, entendeu? Essa é a grande questão dos modelos, né? Que pode se aplicar a várias outras, tem um caráter mais científico, vamos dizer assim. O que nós vamos ver a partir de agora é o modelo do Kingdom, que é esse modelo de múltiplos fluxos, que é o mais conhecido. Vocês vão ver que vocês não, quem nunca leu, né, ou olhou, você vai ver falar, essa palavra eu já ouvi falar, eu já falei, eu já usei bastante essa palavra, então nasceu desse modelo do Kingdom. Bom, o joinha ali é para dizer que é esse que a gente vai. Aqui eu só coloquei, só trouxe aqui para dizer, né, que esse modelo de coalizão de defesa, de Vox Coalition, tem esse livro específico, né? Tem o modelo do equilíbrio pontuado, do Baumgarten Jones, é esse livro, né? Também tem lá um livro, o Calhamaço, que diz sobre isso. Vai, a partir de agora, estudar, né? Vai dar muito rápido, esse é um livro de 400 páginas, a gente vai passar aqui rapidamente, tentei trazer um resumo, tem a tradução dele, eu também disponibilizei para vocês, os capítulos, saiu pela ENAP, né, traduzido, então quem quiser aprofundar, né, pode ler. Fora os artigos, é muito conhecido, é o mais conhecido, né? Então, vamos para o modelo aí, seguindo o roteiro, esse modelo de múltiplos fluxos, né, do John Kingdom, que é esse nome. Enfim, o modelo de fluxos múltiplos, ele procurou responder as seguintes questões, né? Você olha lá o livro, ele vai perguntar por que alguns problemas se tornam importantes para um governo, né? Isso é uma primeira pergunta. Porque problemas tem vários. A gente tem, no caso, por exemplo, do Brasil, do Rio de Janeiro, se a gente for olhar, tem vários problemas. Tem uns que ficam parados, né? Que a gente vai ver aqui que é a diferença entre questões e problemas, e outros que viram problema do governo, e de repente o governo decide agir, colocar na agenda governamental, que é como se como que uma ideia se insere no conjunto de preocupações, né? Como que uma ideia vai se inserir, como que essa ideia vai se transformar em uma preocupação dos fazedores de política pública, transformando-se, né, as ideias com os fazedores de política pública em políticas públicas, em policies, né, no caso. Como a atenção dos tomadores de decisão é focalizada sobre determinados problemas e soluções, como as questões são determinadas e modeladas, e como e quando é conduzida a busca por soluções. Então, de certa forma, ele faz esse modelo genérico, vamos dizer assim, só que através de um estudo, né? Ele não tira isso da cabeça, ele faz uma análise dos Estados Unidos, então ele tenta responder isso, tá certo? Então, aqui, que eu já tinha introduzido, que o modelo ele foi desenvolvido para analisar o sistema dos Estados Unidos, mas foi testado em outros contextos políticos e institucionais com sucesso, né? Muito utilizado na Europa, na América do Norte, no caso do Canadá, principalmente, na Ásia, e aqui a gente começa, isso chega no Brasil, principalmente nos anos 2000, principalmente depois de 2005, começa a ter
a tradução, tá certo? Então, ele é aplicado. Tem até um texto que eu disponibilizei que mostra como que a questão da Previdência Social entrou na Constituição de 88, como que isso virou uma questão da agenda governamental. Então, hoje é aplicado, tem vários artigos aplicando esse modelo aqui no Brasil para fazer análise de como que a política pública entrou. E como não entra, né? Aqui a gente vai ver, vai dar uma olhada, mas da mesma maneira que falar, é dessa maneira que uma questão vira um problema e entra na agenda governamental, ao mesmo tempo, a gente pode usar no sentido contrário, de como uma questão que é muito, vamos dizer assim, tem dados que mostram, e mesmo assim ela não entra na agenda governamental. Aqui, quando eu dou aula, né, tem uma aula inteira para discutir, sei lá, 3 horas para discutir por que algumas coisas no Brasil não entram de maneira alguma na agenda governamental, né? Então, tem despoluição da Baía de Guanabara, por exemplo, aqui não vai dar tempo para a gente discutir, mas a gente poderia listar, é um problema, é mais do que um problema, está muito claro, já se fez vários programas, já se tentou, até que entra, mas não se implementa. Mas aqui, nesse primeiro momento, né, a gente não vai utilizar, não tem tempo para isso. A viabilidade da generalização do modelo do Kington a diferentes realidades ocorre devido ao seu pressuposto básico, a caracterização dos governos como anarquias organizadas. Essa ideia de anarquias organizada, né, que o governo, a maioria aqui que está assistindo, todo mundo trabalha no governo, tem ideia, ele caracterizou o governo dos Estados Unidos como anarquia organizada. De certa forma, a gente, no nosso dia a dia, como gestores públicos, a gente percebe isso, né? Aqui eu listei algum desses elementos que ele chama de presentes nessas anarquias organizadas. Tem ambiguidade, competição por atenção, a gente conhece muito. Isso eu estou falando não do nível, pode ser do nível pessoal, mas do nível organizacional, vamos dizer assim, entre instituições. Então, tem ambiguidade, competição por atenção, processo de seleção de informações imperfeito, né? Restrições de tempo para a tomada de decisão, muito difícil planejar no longo prazo, ou aquilo que é importante é para ontem, né? O afastamento da racionalidade compreensiva, às vezes discutir, não tem muito esse tempo, enfim, de formas lineares e sequenciais de tomada de decisão, né? Então, essa seria, são organizações que são anárquicas, vamos dizer assim. Então, dentro dela tem todos esses elementos aqui presentes. Então, o modelo do múltiplos fluxos, né, preocupa-se especificamente com os processos iniciais das políticas públicas. Lá no início eu mostrei, né, quando coloquei aquele ciclo, aquela parte a gente vai com os estágios pré-decisórios, né, o que vai entrar na agenda governamental. O próprio nome do livro diz disso, fala sobre o que vai e o que não vai, por que algumas questões viram problema e entram na agenda governamental. Então, essa formação da agenda, que é essa palavra, agenda setting, é muito utilizada aí na administração pública, utiliza muito no seu formato em inglês mesmo, né? E alternativas para a formulação das políticas. Então, vocês vão ver, passando aqui, vai ficar mais claro isso. Então, a formação da agenda vai levar a uma decisão da agenda, né? Então, ao analisar as políticas, aqui voltando, falando do modelo do Kington, ao analisar as políticas, ele estudou especificamente na década de 70 o setor de saúde e transporte, né, nos Estados Unidos. O Kington caracterizou, né, esse processo como anarquia organizada e que ele percebeu que existiam 3 fluxos decisórios, né, que seguiam caminhos relativamente independentes, permeando as organizações e as relações de poder existentes entre os atores interessados. Então, ele analisou 2 setores, viu que ali, aí a criatividade dele de formular, por isso que ele é bem conhecido, vamos dizer assim, que ele
olhou e falou, não, eu vou descrever isso através de são três fluxos, que isso, a partir desses três, por isso que o modelo é modelo de múltiplos fluxos, só que esses fluxos são independentes. Em algum momento, eles vão juntar. A gente vai ver que, mais para frente, vocês vão ver que é muito simples, né? Em momentos, aí ele coloca que em momentos críticos, esses fluxos vão convergir. E é precisamente nesse momento que são produzidos o que ele chama de mudanças na agenda. Ou mudanças na agenda, ou entrada na agenda, né? Abrir uma janela de oportunidade. Essa palavra que a gente utiliza para tudo, né? O dia a dia. Então, ele caracterizou, né? Viu que tinham três fluxos, e que esses fluxos, né, em algum momento crítico, algo acontecia, que a gente vai ver, e tinha aí os atores, né, toda essa complexidade, e nesse momento havia mudança na agenda. Para o modelo, a mudança da agenda, né, então, para o modelo do quinto, a mudança da agenda ou a entrada na agenda é o resultado da convergência entre três fluxos. Então, que ele chama de fluxos de problema, então ele falou que tinha lá um fluxo de problema, a gente pode listar isso, por exemplo, o problema a poluição da Baía Guanabara, o problema do transporte no Rio. Então, problemas tem muito, né? Tem esse fluxo aí. Tinha um fluxo de soluções ou alternativa, né? Que é a política pública em si mesmo, né? Seria, então, tem um fluxo de problema, tem lá vários problemas, tem um outro fluxo, relativamente independente desse, que são as políticas públicas, que aí entra muito aqui a parte do burocrata, do especialista, que vai dizer, não, assim não vai dar certo, aqui vai dar errado, aqui acho que é melhor vir por aqui. As policies, né, seria aí, em inglês tem esse nome, aqui em português só tem a política, e o terceiro, que é o fluxo da política, né? A gente está falando de uma disciplina dentro da ciência política, então tem que levar em consideração a política, né? Lógico. Então, seriam esses três fluxos, tá certo? A gente, então, fixa aqui, que agora a gente vai passar a falar de cada um dos três fluxos, né? Então, tem um fluxo independente, problema, o da política pública, que está lá, numa sopa, sopa, e o fluxo da política. O mais importante, a gente vai ver que é o fluxo da política. A denúncia tem que ser, a pessoa tem que se identificar, ser anônimo, como é, que não sei o que, tal. Falei, não, eu vou ligar para o ouvidor para a Gabi perguntar. Oi, tem um... Essa Chandon. Bom, vou continuar, acho que parou de falar. Bom, o fluxo do... Oi, Lilia. Oi. O fluxo do problema, né? Então, tem esse fluxo do problema, então ele analisa de que forma as questões são reconhecidas como problemas e por que determinados problemas passam a ocupar a agenda governamental, né? Então, dado que a gente está imerso num ambiente de muitos problemas e a gente tem uma racionalidade limitada. Então, tem esse fluxo do problema, né? Mas quando, aí que ele coloca, né, que ele analisa como uma questão, então, por exemplo, a Baía de Guanabara, a poluição da Baía de Guanabara é uma questão. Então, ele faz essa diferenciação entre o que é questão e o que é problema. Mas quando uma questão vira um problema, tá certo? Então, como que é que uma questão vai virar um problema? Isso aí vai depender, né, das pessoas, né, vamos dizer assim, do quanto a gente tem aqui vamos dizer, os parâmetros para isso, mas isso varia de local para local, de momento para momento, depende das instituições, por exemplo, um problema de violência pública para a Secretaria de Assistência Social é vista de uma maneira, para a Secretaria de Segurança Pública é vista de outra, né? Então, depende das pessoas e das instituições, tá certo? Então, aqui o que é uma questão governamental? Quando uma questão governamental vai virar um problema governamental. O que é uma questão, né? Como se diferencia de um problema, tá bom? Então, aqui eu já disse, né? Eu vou ler de maneira mais clara, que a questão é uma situação social percebida, mas que não desperta necessariamente uma ação em contrapartida.
se configurará como um problema apenas quando os formuladores de política acreditam que deve fazer algo a respeito. Então, tem uma hierarquização entre o que é questão e o que é problema, tá certo? É isso que eu disse. Então, dependendo do governador, do governante, do prefeito, né, do pessoa do executivo, depende, por exemplo, do legislativo, depende da própria secretaria, como às vezes vê um fenômeno social como questão, a outra vê como problema e vice-versa, tá certo? O que é uma questão, né? É uma situação social percebida, mas que não desperta necessariamente uma ação de contrapartida, que se configurará como um problema apenas quando os formuladores acreditarem que devem fazer algo a respeito. Dado o grande volume de decisão e a incapacidade de lidar com todas as questões, né, aí é aquela ideia de anarquia organizada, a atenção dos fazedores de política pública depende da forma como eles as percebem, né? Então, é que é esse nome em inglês, policy issues, né? Como que isso é um assunto de política pública. E mais importante, como são definidas como problemas, né? Então, o Quinto, ele lista 3 mecanismos básicos são usados, né, para fazer essa diferenciação entre uma questão e um problema. São os indicadores, né, eventos, crises e símbolos, e o terceiro é o feedback das ações governamentais. Deixa eu voltar aqui, tá bom? Esses 3 mecanismos. Então, indicadores, na área de saúde, está mostrando, por exemplo, a pandemia, o indicador foi mostrando que estava aumentando. Então, né, às vezes era uma questão social, de repente virou um problema. Todo o governo criou o gabinete de crise para aquilo, especificamente. Os eventos, né, também, se teve, por exemplo, um grande evento de comoção. Aqui eu vou falar, por exemplo, dessa questão que teve em Petrópolis, que é um evento, né, é um símbolo, é uma crise enorme. Só que a gente não pode olhar de forma única esses 3 mecanismos. Então, por exemplo, a questão a cada alguns anos acontece isso aqui na região serrana. Só que isso também tem que levar em consideração o feedback das ações governamentais, que é a parte política, né? Então, por exemplo, a questão de lisamento de terra é uma questão de planejamento de longo prazo, que às vezes o governador ou o prefeito que inicia aquilo, ele não vai ter esse feedback político. Então, tem um certo desestímulos, né? Ao usar isso, tem uma grande comoção e tudo, mas logo depois passa e, de repente, as pessoas estão morando lá naquele mesmo lugar. Então, são 3 mecanismos, né, que são utilizados aí para classificar, colocar uma situação social que é questão para virar um problema. Vou olhar aqui. Bom, os indicadores, né, são reunidos, apontam a existência de uma questão que pode ser percebido como problemática, né? A questão, por exemplo, da pandemia foi muito claro isso, à medida que foi aumentando, era uma questão no início, de repente virou um problema, né? Entrou na agenda governamental. Só que os indicadores não determinam por si só a existência de um problema. Então, eles contribuem, foi isso que eu falei anteriormente, né? A gente tem que olhar os 3 parâmetros. Então, eles contribuem para a transformação de questões e problemas, vai contribuir, mas não é, vamos dizer assim, definitivo, vamos colocar dessa maneira. Então, por exemplo, da mesma maneira que eu coloquei a questão da pandemia, os indicadores, era uma questão, se transformou em um problema. A questão, por exemplo, do que acontece na região serrana, tem indicadores, sei lá, a cada 2 anos, 3 anos tem uma tragédia, indicador, o pessoal da Defesa Civil deve ter mapeado, só que isso não vira um problema, é uma questão. A mesma com a Bahia, poluição da Baía Guanabara. Crise e símbolos, né? Aqui eu coloquei lá, que é o que eu falei, já dei um exemplo, não vou ler aqui, né? São essas coisas de grandes magnitudes, às vezes isso pode transformar. Por exemplo, aqui onde esse, né, parâmetro foi muito importante foi a questão da Lei Maria da Penha, teve todo, né, não foi de imediato, mas teve um símbolo, tanto que a política pública
recebe o próprio nome da pessoa, vamos dizer assim, tá certo? Então, e aqui o que eu falei, que é o feedback governamental, que é importantíssimo também, né, que é o monitoramento de gasto, o quanto que isso, né, vai ganhar politicamente com isso, né, uma política pública que seja feita também, que o político ele tem, né, ele quer o ganho político, é a área dele, está corretíssimo, entendeu? Então, também tem que ganhar isso. Então, a gente vai ver que aqui vai entrar, já, nós vamos ver, nesse modelo aqui, eu estou só no fluxo de problema, hein, pessoal? No primeiro, 3.1 lá. Essas coisas vão se juntar e vai criar a tal da agenda, tá certo? Então, aqui eu coloquei uma citação lá do Kingdom, né, que é que problemas não são meramente as questões ou eventos externos, há também um elemento interpretativo que envolve percepção. Então, depende muito, né, da pessoa, do chefe do executivo, da relação com o legislativo, do momento, enfim, do país, tá certo? Bom, vamos para o segundo fluxo, era para ser 3.2 ali. Isso aqui é o fluxo da política pública, policy stream, né? Então, tem os problemas, né? Tá lá o fluxo de questões e problemas, e tem o outro, o fluxo da política pública, é um conjunto de soluções disponíveis para os problemas, né? Então, as ideias geradas nesse fluxo não estão necessariamente relacionadas com problemas específicos, né? Então, uma política pública, que essa área que é muito mais, vamos dizer assim, para a gente que é gestor público, tem lá já a solução, tem várias, depende, por exemplo, do chefe chamar para ver, e ele só vai chamar quando isso virar um problema, tá certo? Então, não é algo que faz assim com o dedo, apesar de que hoje, né, tem muito essa ideia de que, às vezes a política é A igual a política B, mas a pessoa quer vender como B, entendeu? Então, mas isso não necessariamente que é essa questão que está citada aqui, que as pessoas não necessariamente resolvem o problema. Em vez disso, elas geralmente vão criar solução e então procurar problema. É aquela expressão solução em busca de problema, que a gente conhece na administração pública, é muito comum, né? Então, às vezes, não tem um problema, não tem um indicador, isso não vai ter sustentação política, né? Porque o que você está propondo não vai ter uma sustentação política, e aí a pessoa implementa. Então, é o famoso problema em busca de solução, né? Então, a política pública, né, ela age aí, vamos dizer assim, por vários canais, né? Tem um canal 1, canal 2, isso vai ser melhor, vai ter que estar ligado a esse problema, e não o inverso. A gente conhece, é muito comum essa questão de solução em busca de problema. Seguindo aqui no fluxo de fluxo de políticas públicas, policy stream, né? As ideias e soluções, que são as políticas, né? São geradas em comunidades, que essas comunidades de política pública, né? Ou dentro da burocracia, e flutuam em um caldo primitivo de políticas. Aqui eu coloquei a expressão que está lá no King do inglês, tá certo? Então, a sopa. Então, está sempre elas são geradas por especialistas e elas estão presentes, tá certo? Algumas sobrevivem, outras combinam-se em novas propostas e outras morrem, vamos dizer assim, tá certo? As que se mostram mais viáveis do ponto de vista técnico e representam valores compartilhados, que é aquilo que eu falei, tem que ter uma relação política, né? Então, tecnicamente, está bem desenhada a política pública e representa valor compartilhado e conta com a aceitação do público em geral, né? Então, tem que levar o formulador aí, quem for fazer a política pública, tem que levar isso. Essas vão sobreviver, né? E uma receptividade dos formuladores, elas vão sobreviver. Então, a política pública, ela não é uma questão técnica somente, né? Ela é uma questão também política, tá certo? Aqui, só para relembrar que a gente está está estudando política pública dentro da área de ciência política. Então, se não levasse em consideração, seria em outro ramo aí, a área do saber. Então, a política pública ela tem que ser técnica
e política, né? Essas que combinam esses dois componentes, vamos dizer assim, vão sobreviver. São aquelas que sobrevivem dentro desse caldo, que o caldo primitivo de política pública aqui do King disse. Isso é o fluxo do meio, vamos dizer assim, o fluxo da política pública. Bem, aqui é só para, é um gráfico que ele utiliza, né, no eixo horizontal aí, seria a capacidade, voltando aqui, isso aqui é a parte, a técnica que seria o eixo horizontal e a política o eixo vertical, né? Essas políticas públicas que combinam os dois componentes são aquelas que sobrevivem, vamos dizer assim. Então, aquele desenho lá está num gráfico aqui. Tem quatro quadrantes, né? O eixo horizontal aí são a capacidade técnico-administrativa e no eixo vertical, no eixo Y, a capacidade política, né? Então, tem política pública que é mal feita e não traz ganho nenhum, seria aquele, deixa eu ver, o quadrante 3, eu nem circulei ele, né? Que é o mais difícil, acontece muito, que a pessoa às vezes está numa ego trip, vamos dizer assim, própria, formulou, essa política é assim, o chefe não sabe de nada e ele está achando que está fazendo. Tem essas políticas que têm uma baixa capacidade administrativa, né, vamos dizer assim, técnica, mas tem um apelo político muito forte, né, vamos dizer assim, aqui chama de plano Cebolinha, aquele que, né, vem com um grande plano e onde poucos dias ele vai vendo tudo aquilo desabar, né, e não vai para frente, vamos dizer assim. Então, esse tipo de política, ele tem uma sustentação política forte, esse tipo de política pública. A gente tem esse problema aqui no português, né? Esse tipo de política pública, ele tem a parte capacidade técnica baixa e uma capacidade política forte, né? No quadrante 4, né, tem uma capacidade técnica muito forte. Eu já trabalhei na Secretaria de Cultura, no INEPAC, essas coisas. Então, por exemplo, a política de conservação de patrimônio. São pessoas especiais, muito técnicas, né, especializadas em sua área. Enfim, no caso do Rio, então, que tem um acervo imobiliário histórico, vamos dizer assim, enorme, né, maior do Brasil, e tem muita coisa na mão, né, é o governo estadual que cuida. É uma política que tem uma capacidade técnica muito boa, vamos dizer assim, tem lá o corpo técnico muito bom. Mas, em termos de política, capacidade política, ela não é muito interessante assim para o governador, até porque é caríssima, complexa, né? Então, para reformular enfim, é uma política, é essa política que se enquadraria aqui. E no quadrante 2 seria aquela política que combina melhor, vamos dizer assim, né? Aquela política que tem uma capacidade técnica alta e tem um apoio político muito alto, né? E aqui eu coloquei duas políticas que são, né, a política, coloquei Bolsa Família, mas é política de transferência de renda, que aqui está tendo uma agora, do governo federal mudou o nome, e a política econômica, né? Então, geralmente, isso tem um grupo técnico, tem lá uma burocracia, uma agência especializada, e tem... É importante o governador, né? Por exemplo, a política econômica, que a gente vê muito, o governador está com o secretário em Brasília e acompanha, né? Então, a mesma coisa a questão do Bolsa Família, do Renda Melhor, enfim, são políticas de transferência de renda, que são relativamente simples depois de desenhadas, e também o que essas duas políticas trazem, né, no campo da capacidade política. Ela tem um apelo político muito forte e também tem uma capacidade técnica muito forte. Entendido isso aqui? É só uma maneira, né, de visualizar essa questão aqui que eu coloquei aqui, tá bom? Enfim, mas tudo isso, né, vai entrar aí o que chama de comunidade de políticas públicas, né, que é o que, como eu coloquei lá no início, na década de 70, não tinha muito isso. Então, quem formulou esses
esses nomes foi o Quinto, né? Então, policy communities, comunidades geradoras de alternativa, comunidade de política pública, enfim, são compostas por especialistas, pesquisadores, assessores parlamentares, acadêmicos, funcionários públicos, enfim, analistas pertencentes a grupos de interesse, entre outros, né, que compartilham uma preocupação em relação a uma área. Então, por exemplo, voltando aqui, né, nessa política que está no quadrante superior direito, ela está aí, não é à toa, né? Ela tem uma capacidade administrativa forte, né? Tem um grupo forte, na academia se estuda muito política econômica, fala-se no jornal o tempo todo, tem áreas estruturadas dentro das suas secretarias, né? Enfim, e tem esse apelo, ele adere ao governante, ele vê isso, dá um feedback, lá atrás que a gente falou, dá um feedback governamental, tá certo? Então, aquelas duas políticas, a política econômica e a política de transferência, né, vamos dizer assim, são duas políticas, claramente, têm uma forte comunidade de política pública, né, que são o quê? Pesquisador, tem burocrata, acadêmico, né, então, assessor, parlamentares, que é específico daquela área, tá certo? Então, essas policy communities, né, elas servem justamente para se colocar uma política pública como sendo tecnicamente bem desenhada e politicamente bem encaminhada, vamos dizer assim. Quando uma proposta de política pública é percebida como viável, ela é rapidamente difundida, ampliando a consciência dos atores sobre uma determinada ideia. Mas isso não significa que todos os especialistas de uma comunidade compartilhem das mesmas crenças. Uma vez que as comunidades estruturadas, foi o que eu falei, né, aqui, apresentam tendência a resistir às novas ideias. Ali é interessante, naquele gráfico, que a gente percebe que são duas políticas, de certa forma, estão ali naquele melhor quadrante, vamos dizer assim, mas são antagônicas, que uma é a política econômica, que geralmente é uma política de ajuste, e a outra é uma política social. Então, mas são duas áreas que possuem uma forte comunidade de política pública, tá certo? Espero que estejam compreendendo isso. Enfim, todos esses nomes, né, policy area, difusão de polícia, de política, comunidade de política pública, enfim. A difusão é um processo no qual os indivíduos que defendem uma ideia e procuram levá-la a diferentes fóruns na tentativa de sensibilizar não apenas as comunidades, né, vamos dizer assim, mas também o público em geral, vinculando a audiência às propostas e construindo progressivamente sua aceitação. Então, é isso, a política econômica, aquelas duas lá que eu coloquei, tanto a política econômica de ajuste fiscal, cuidado com as contas públicas, como a política de transferência de renda, que pode mudar o nome, mas as duas continuam, vamos dizer assim, desde a década de 90 no Brasil, tá certo? Mudando alguma coisa ou outra, na margem, vamos dizer assim, mas elas, então, há uma difusão, há uma certa um consenso que essas duas políticas são importantes e não pode, né, até pode tentar mudar, mas não muda, tá certo? Por conta disso aqui, tá bom? Dessa forma, as ideias são difundidas basicamente por meio de persuasão, tá certo? Deixa eu passar aqui, porque tá... Tá. Diferente das soluções, e que um consenso é construído com base na persuasão e difusão de ideias, aqui a gente vai entrar no fluxo da política, tá? Politics. As coalizões são construídas a partir de um processo de barganha e negociação política. Então, vamos lá, nós vimos que tem um fluxo dos problemas, né, de questões que viram problemas através de indicadores, tarará. Tem um fluxo do meio, que é o fluxo de política pública, que é a solução, né, policy stream, que está escrito aí, e tem um terceiro fluxo, que é o fluxo da política, tá certo? Em que diferente do fluxo da política pública, ela é construída a partir de um processo de barganha e negociação política, é a parte aqui da política mesmo.
três elementos vão exercer, vamos dizer, três elementos exercem força sobre a agenda política, que é o clima ou humor nacional, tá certo? Forças políticas organizadas, grupos de pressão, aqui a gente já está falando do fluxo da política, política com P maiúsculo, e mudanças dentro do governo, né? Acontece muito, mudou o governo, mudou a coalizão política, então uma questão que, por exemplo, um assunto, né, econômico e social, que era uma questão, vira um problema, tá certo? Através de um clima, de um humor nacional, né, sei lá, aumentou o combustível, talvez agora a questão de criar um fundo para estabilizar, isso criou um humor nacional. Então, a política, esse fluxo da política, como diz aqui, é o mais instável, tá certo? É o que mais, é o principal, vamos dizer assim. E aqui eu digo o que é clima e humor nacional, tá certo? Não vou ler, porque já está faltando poucos minutos. Forças políticas organizadas, que são grupos de pressão, de certa forma eu já falei isso aqui também. Mudanças dentro do próprio governo, né? Então, de repente, muda o governo, muda a coalizão, não é bem por aqui, eu vou por aqui. Pronto, esses são parâmetros que mudam. Então, vamos lá, retomando aqui o modelo, agora vai ficar mais, tem esse resumo aqui. O modelo, então, tem um fluxo de problema, né, que tem os indicadores, as crises, os eventos. No meio, né, vamos imaginar que seja no meio, vamos dizer assim, mas são interdependentes, né, mas tem uma relação entre eles. Tem um fluxo dos problemas, tem um fluxo da solução, que aqui é muito próximo a gente, de gestor, né, que é a viabilidade técnica. A gente vai falar, ó, não faz isso porque pode dar problema, vai ser ruim. Os custos, né, a Secretaria de Planejamento vai falar, isso vai sair muito caro, né, talvez não dê, tem a parte jurídica. Então, tem esse do meio, tem um fluxo político, né, que é muito aí, os parâmetros dele, é esse humor nacional, política organizada, mudança de governo, tá certo? Mudou o ambiente econômico, político muda, tá certo? Agora a gente está numa guerra aí, por exemplo, então muda, né, esse humor nacional. Enfim, esses três fluxos, como voltamos lá no quinto, eles caminham de maneira relativamente separada, né? Então, um problema é reconhecido, né, que é o fluxo de problema. Então, tinha uma questão, de repente, virou um problema. No caso aqui, aí virou um problema. Tem uma solução que está disponível, tá certo? E há umas condições políticas propícias para isso, tá certo? Então, o caso da Covid, por exemplo, é muito claro isso, assim, que era uma questão, de repente começou a morrer muita gente, né? Então, através de indicadores, enfim, tudo mostrando aquilo, então era uma questão, virou um problema. A solução, o ambiente da saúde deu, o Butantan, o Ministério da Saúde importou, né? E houve umas condições políticas propícias. De certa forma, os governantes, por exemplo, do município, tudo, dos estados, falou, não, eu tenho que cuidar disso, tá certo? Então, a junção desses três é que vai abrir, aqui eu deixei em inglês, né, que é a tal famosa, a ideia, né? Então, hoje, essa palavra que a gente usa bastante, janela de oportunidade, janela de política pública, ela veio daqui, desse livro, tá certo? Não existia antes, não, essa palavra. Então, abre a janela de oportunidade para a política pública, quando tem a junção desses, né, três, e quem é que atua para fazer a junção desses três fluxos, né? Então, o grupo, né, que vai atuar para dar, vamos dizer, o match aí entre os três fluxos, seria os empreendedores de política pública, policy, não vou ler esse nome que é horrível, mas a gente também, hoje, está muito comum no nosso vocabulário da administração pública utilizar esse nome, empreendedores de política pública, né? Então, são eles que vão fazer o quê? Juntar um problema, solução e as condições políticas, tá certo? Então, tem um fluxo de problema, fluxo de solução, fluxo político, isso há uma oportunidade de mudança, né? Abre a janela de oportunidade, é a convergência dos fluxos, que é o coupling, né? Em inglês é esse nome aí, essa convergência dos fluxos
quem faz essa convergência são os empreendedores de política pública, tá certo? E isso vai gerar o quê? Um acesso de uma questão à agenda, tá bom? Só retomando aqui, né? Então, o fluxo policy stream é o fluxo de política pública. O fluxo de política pública não exerce influência direta na agenda, né? Então, nós aqui, como a maioria, né, trabalha na administração pública, a gente tem várias soluções. Então, tem ali aquelas soluções que a gente acha, tem indicadores, já está bem formulado. Então, ele sozinho não exerce. As propostas alternativas e as soluções elaboradas pelas comunidades de política pública, não é só o burocrata, né? Se você tem, por exemplo, a academia ou a mídia te ajudando, fica muito mais fácil daquela sua solução, daquela sua política ser apresentada ao seu chefe, por exemplo. Então, as propostas elaboradas pelas comunidades de política pública chegam à agenda apenas quando problemas percebidos ou demandas políticas criam a janela de oportunidade pública, a janela de política pública para essas ideias, tá certo? Embora a mudança na agenda seja resultado da convergência, aquele desenho, né? A janela de política pública, né, para que isso aconteça, é gerada pelo fluxo de problemas e pelo fluxo político. Então, dos três, né, no meio ali estava o fluxo de política pública, os dois principais, por mais, né, a parte do meio, que é a parte técnica, que geralmente é o que a gente mais estuda, né? Só que no modelo King, e faz muito sentido, ele é aquele que fica parado, tá certo? Então, a mudança vai acontecer quando o fluxo de problema e o fluxo político, né? Quando esses dois vão se encontrar, tá certo? São mais importantes. Então, tem uma catástrofe. A questão da pandemia é muito de fácil visualização, né? Um problema aconteceu, os políticos viram aquilo, então a solução estava ali no meio. Sei lá, se vai ser a vacina, se vai produzir aqui, se vai importar. Os empreendedores aí de política pública estavam tudo ali, tá certo? Então, quem que vai fazer isso são esses empreendedores de política, que é muito importante. Fundamentais no processo de mudanças da agenda, como empreendedores de negócio, estão dispostos a investir seus recursos, né, tempo, energia, reputação, dinheiro, para promover uma posição em troca de antecipação de ganhos futuros na forma de benefícios materiais. Isso aqui eu tirei diretamente do Kingdom, né, que lá nos Estados Unidos é muito claro a questão, porque os empreendedores de política pública, que é esse grupo, né, que vai desde o burocrata, acadêmico, especialista, é o lobby. Então, eles falam com a natureza, para a gente, às vezes, assusta, né, que o cara tem um interesse de empreender aquela política pública. São especialistas em uma determinada questão, geralmente com habilidade em representar ideias e desfruta de uma posição de autoridade dentro do processo decisório, né? Então, é muito comum, por exemplo, na área de gestão, ter, por exemplo, uma consultoria junto com um corpo, ela vai ter mais poder, né? Vai ter mais, vai gerar mais símbolo, vamos dizer assim, dentro do fluxo político do que se for, por exemplo, um simples funcionário ali do terceiro escalão que está com aquela solução na gaveta, né? Então, os empreendedores de política pública são atores importantíssimos, tá certo? Como eu disse, por exemplo, a questão do Banco Mundial, Banco Mundial, então, do FMI. Então, esses caras que vêm dos Estados Unidos para cá são empreendedores de política pública, né? Eles negociam o empréstimo, eles formatam o desenho da política pública e depois vão implementar. Então, é muito diferente esse grupo, né? Os empreendedores é um grupo, não é uma única pessoa, vamos dizer assim. Papel fundamental que eles fazem, né? Os empreendedores de política pública, eles unem soluções a problemas, né? Propostas, ou seja, políticas públicas a momentos políticos, eventos políticos a problemas, tá certo? Sem o empreendedor
ligação entre os fluxos pode não acontecer, ideias que não são defendidas, problemas que não encontram soluções, momentos políticos favoráveis a mudanças que são perdidos. Então, eles são muito hábeis, né, naquele momento. Então, soluções e propostas liga-se a problemas, momentos políticos, né, estão ligados a problemas, então eles ligam as soluções aos momentos políticos, tá certo? Enfim, aqui já é basicamente isso, né? Aqui vou só retornar aqui, que é para a gente lembrar, que é esse o modelo, tudo isso que eu falei poderia se resumir aqui nesse desenho. Isso aqui está no artigo da Ana Capella, vou disponibilizar para vocês, tem tudo isso escrito, tudo que eu tirei aqui já tem um capítulo do livro do King também, tá certo? E aqui tem um resumo de todos esses conceitos, tá certo? Que foi colocado aí durante essa 1 hora que estou terminando agora. Bem, é isso. Então, depois de o problema ter sido foco e se discutir tanto sobre o problema, já poder falar um pouquinho sobre priorizá-los. Sabemos no nosso dia a dia que o problema público é algo já bem complexo, e que a gente conceitua como uma desconformidade com o desejado por um ator social, e que, por isso, esse ator social resolve declarar que o problema existe. Então, o problema, ele varia, ele se torna existente de acordo com quem declara, com quem percebe que ele existe. Isso faz muita diferença. Então, a existência do problema tem muita relação com quem é o ator que o declarou. E uma vez declarado, é importante que está assumido que ele vai ser enfrentado. Então, perceber um problema significa procurar uma solução para ele. Já nasce pronto dessa forma. E é interessante a gente conseguir verificar que um problema ele pode receber atenção tanto pelo mal-estar que ele já produz, então os riscos dele, o quanto que ele está fazendo sofrer, fazendo doer, que ele já está fazendo de mal-estar, mas também outra possibilidade é ver as oportunidades que o resolver desse problema pode trazer. Então, onde se vai chegar ao começar a resolver esse problema, também é algo que pode levar mais atenção para ele. Então, é interessante que isso possa estar no radar, na maneira que a gente começa a se debruçar sobre ele. Nas situações reais que a gente se depara no dia a dia, são vários problemas que podem ser identificados, e não tem como resolver todos imediatamente. Então, por isso, é muito importante avaliar os aspectos de risco, aspectos de impacto, para entender qual que tem que resolver primeiro, por assim dizer. E aí eu vou trazer uma forma de facilitar essa análise, dentre várias que existem, mas aqui hoje a gente vai comparar gravidade, urgência e tendência como uma ferramenta possível para auxiliar na hora que tiver que priorizar. Chamada de matriz Guth, de gravidade, urgência e tendência. E a gravidade, ela é colocada aqui como a avaliação do impacto. O impacto, a intensidade daquele problema que vai gerar se ele não for solucionado logo. Então, a equipe vai discutir, vai perceber todos os pontos que podem ser afetados com o impacto desse problema, quão grave ele é. E aí a escala vai funcionar entre 1, sem gravidade nenhuma, 5, extremamente grave, e qual que é o nível de intensidade com a não resolução desse problema que vai acarretar. A urgência, ela já está mais relacionada ao tempo. Então, quão rápido tem que resolver. Tem alguns problemas que podem esperar, outros tem que ser, assim, imediato, outros a gente analisa ali no meio termo. Então, tem que entender várias questões que estão no contexto do problema,
Às vezes tem limitação legal, tem prazo legal, então acaba tornando ele muito urgente. Outros não têm, pode esperar um momento mais oportuno, o contexto de data, de época, de situação política. Então, tudo isso entra na pontuação, é discutido. E a tendência, ela é o padrão de evolução. Ela indica se o problema ele tende a piorar ou não. Se muda ou não muda. Então, até tem uma pergunta assim, se não resolvemos isso hoje, esse problema vai piorar aos poucos ou rápido? E aí vai também de não mudar nada, 1, e o 5, ele piora rapidamente. E a tendência, ela também pode estar um pouco mais relacionada a uma análise técnica de profissionais, às vezes, para saber, não que os outros não estejam, mas de saber o pormenores de especialistas de áreas talvez mais científicas e tal. Aqui tem um exemplo de matriz, uma matriz Guth, assim, uma maneira que ela pode ser feita. E coloquei de exemplo assim, áreas com risco de desabamento. E não está muito detalhado cada problema, e está só exemplificando. Gravidade 4, ó, voltando na cola. Muito grave, ele é muito urgente e não piora muito com o passar do tempo. Então, ele recebeu aqui nota 10. A porcentagem de domicílios ligados à rede geral de esgoto pluvial, aí nesse sentido de ter uma porcentagem baixa de domicílios que recebem saneamento básico. Então, a gravidade está um pouquinho menor, a urgência também um pouquinho menor, a tendência um pouco menor. A nota ficou mais baixa, então é um problema que na matriz Guth tem a nota mais baixa. Aí nos outros exemplos, tem ele, ó, um com a nota 4, problema 4 tem a nota 9, problema 5. Dá para ver que a gravidade dele é bem baixa, mas ele é muito urgente, a tendência é bem alta de mudança, então a nota ficou mais alta. E o que dá para a gente perceber é que no problema 1, na área de risco de desabamento, o 4 e o 5, a nota está parecida, tá? Entre 9, 10 e 11. Objetivamente, o problema 5 é o que deveria receber mais atenção, pois ele tem a nota 11. O 10 para o 11 é um ponto de diferença, e por vezes pode ser que acabe sendo necessário uma decisão política para entender qual decisão vai ser tomada. Então, essa matriz, ela é um apoio para auxiliar a priorizar, mas vão ter várias questões de contexto na área de risco de desabamento. A gente tem que saber se é uma área com população ou não, se é uma área que pode ter um risco ambiental significativo ou não, se está em processo ou se está segmentado, se tem uma sedimentação, se não tem. Então, vão ser vários fatores que vão fazer diferença na análise de cada campo. E é até interessante que seja mais detalhado e que tenha uma equipe que possa passar pela análise bem técnica, pela análise de um momento político, para que a nota seja cada vez mais real e que dê resultados mais interessantes. Agora, vindo para o plano plurianual e gestão estratégica, acho que essa é a minha parte preferida. É só uma lembrança mesmo do PPA, como que ele foi estabelecido. Ele veio através da Constituição. Então, revendo o artigo 156, que estabelece, né, as leis do Poder Executivo, que o plano plurianual é estabelecido por lei, que estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos, as metas da administração pública, aí no caso federal, mas também estadual municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. E, por mais que tenham detalhamentos em outras leis, coloquei aqui um resumo dos 4 itens que de fato são o que seria o PPA em poucas palavras. Ele é o papel central da organização da ação do Estado, ele traz os programas regionais e setoriais e
que ele traz que os programas regionais setoriais eles devem ser elaborados em consonância com o PPA, então sempre tem que estar olhando para essa lei. Submete a elaboração dos demais documentos às suas disposições, e é um referencial obrigatório para LDO e para LOA. E aí, num lembrete assim, bem rapidinho, o PPA, ele tem a duração de 4 anos, e analisando para um período de uma gestão, de um mandato, o primeiro ano daquele mandato, só de lembrete rápido, ele vai ser a execução ainda do PPA passado. Então, ao mesmo tempo que o PPA da gestão passada é executado, se elabora para o ano seguinte. Então, o primeiro ano se executa o PPA da gestão passada, e a partir do segundo ano de mandato, o PPA que foi elaborado naquela gestão. O que é diferente das outras leis, da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traz as prioridades do Executivo, e da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que são anuais. Então, o PPA ele tem essa característica de ter um prazo maior, e uma vez finda a gestão, o PPA continua. Então, ele traz essa continuidade, ele foi criado nessa ideia de se perdurar além de uma gestão. Travou. Foi. E o que isso nos traz de informação? Por que ele foi criado dessa forma? O que os legisladores constituintes quiseram com isso? É que a introdução de um plano de médio prazo, como ele foi feito, como parte de uma política orçamentária, do ciclo orçamentário, ele denota essa intenção do legislador em proporcionar a maior racionalidade à ação estatal, então saber de fato tudo que vai ser feito, como uma forma de impulsionar o desenvolvimento do ente. E isso é perceptível por meio de 2 movimentos simultâneos, que é o estabelecimento de gastos governamentais a partir de uma visão de futuro, que é essa característica do PPA dele se perdurar para além de uma gestão, e as estratégias definidas que foram submetidas à aprovação legislativa. Então, um ponto importante aqui, que eu acabei não falando, é que o PPA, nesse primeiro ano, enquanto ele está sendo elaborado, ele vai ser aprovado pelo Legislativo. Só um lembrete também. E isso o torna, com esse plano de médio prazo, com essa aprovação por demais poderes, o capaz de trazer essa visão de futuro estratégica e, ao mesmo tempo, traz a viabilidade fiscal para a implementação das políticas. Então, o PPA, além de ser o que vai ser conectado com as diretrizes, com o orçamento, né? As diretrizes do orçamento serão conectadas ao PPA, ele está perpassando nos objetivos indicativos de Estado que faz a administração pública do ente acontecer, da administração pública acontecer, as políticas daquele governo, daquele mandato que está vigente, a realização dos gastos no geral e o que garante o planejamento de longo prazo ser realmente implementado. E quando se pensa em despesa pública, ela é precedida da apreciação das 3 leis, do PPA, LDO e da LOA, mas o PPA é a lei estratégica para isso. Então, é a partir dele que as estratégias podem ser traçadas em um mandato, em um governo. E daí o PPA ele foi concebido para ser um instrumento de planejamento estratégico,
na medida que ele estabelece um compromisso político para além do mandato. E daí que ele orienta a formulação de leis, de planos setoriais. Então, ele é um instrumento de gestão estratégica, uma vez que ele é também avaliado pelos 3 poderes. Ele é elaborado pelo executivo e também executado, né, por ele, e aprovado pelo legislativo, e o judiciário o utiliza como uma jurisprudência em suas análises. Então, ele tem essa capacidade circular de ser a base estratégica das orientações governamentais. E analisando a construção do PPA, porque assim, a construção em si, do passo a passo, que a maioria conhece aqui, ela é simples, mas em uma forma diferente de analisar essa construção, que vem desde a apresentação dos planos de governo, ainda no período eleitoral, e esses planos, eles são o espelho dos compromissos a serem assumidos em caso da eleição ser confirmada. E uma vez decidida a eleição, aquele governo vai se iniciar. O plano de governo, ele deve servir como principal insumo para a elaboração de uma orientação estratégica de governo. Daí, essa orientação estratégica que vai subsidiar a elaboração das diretrizes estratégicas setoriais. Então, de cada secretaria, de cada pasta, de cada temática, a partir dessa orientação, vão ter as políticas mais setorizadas e que elas têm que ter uma sinergia entre si, porque vão surgir de uma mesma base de orientação. Elas são orientadas da mesma forma, por isso se percebe a sinergia necessária. Depois disso, que devem ser definidas de fato as políticas públicas. Elas vão ser materializadas por meio de programas e ações, sejam orçamentárias ou que não necessitem de orçamento, mas é daí que é o ponto final na mão na massa do que vai ser entregue para a sociedade, é depois de todo esse andar lá da discussão inicial, pré-eleição, para criar a base estratégica e despontar só depois nos programas e nas entregas. Enquanto isso, também tem a projeção do cenário fiscal, para o período que ele vai ser vigente. Então, o que também é uma coisa essencial para dimensionar a disponibilidade de recursos orçamentários para que esses programas previstos sejam implementados. Essa pirâmide é uma forma também de ver a construção do planejamento despontando no PPA e dividir aqui em dimensão estratégica, como essa etapa anterior, etapa um pouco mais política decisória, que a pontinha como a visão de longo prazo, que vai garantir a perpetuação das políticas, e também ligado às orientações estratégicas de governo, e a base disso são os objetivos daquele governo, que são decisões daquela gestão. Depois vem, então, os objetivos temáticos, setoriais de cada pasta, de cada área, setorizados, mas que tem a sinergia puxado pelo mesmo objetivo. E na prática, no que vai ser entregue na mão na massa, na dimensão tático-operacional, os programas e ações, daí vai surgir o PPA, vão surgir as leis, as entregas, os planejamentos setoriais de entrega dos pormenores, e é muitas vezes nesse momento que a gente se comunica no dia a dia, enquanto CEPAG com as secretarias. E fazendo uma análise dessa construção como um caminho, então, um caminho que a gente traça de tudo isso que a gente conversou desde o início da apresentação. Então, a partir da identificação de um problema, uma demanda social, de onde a gente parte, é a linha de partida, tudo isso identificado, a agenda surge, porque, ao ser identificado, são reconhecidos politicamente, e a partir daí passam a integrar a agenda de governo. Uma vez integrada a agenda,
Então, tem que estabelecer uma estratégia, tem que ver qual o desdobramento, orientação estratégica, para que tenha coerência em todo o planejamento. E a partir dessa orientação, cada área, cada pasta vai ver o que tem que fazer, de acordo com suas competências, de acordo com a sua legislação, e daí ver a análise de causas e soluções que vão ter o desdobramento por meio de ações. As ações para cumprir aquela estratégia, solucionar aquele problema. E, por fim, chega no bem ou serviço que vai ser entregue para a sociedade, que é a linha de chegada, é o que a gente quer entregar para o interesse público, para a população, que são esses bens ou serviços, que depois de percorrer todo esse caminho, é cada vez maior a chance de ser o que a sociedade realmente precisa e que as demandas sociais sejam, de fato, atendidas. E uma análise assim, final, que pode ser uma análise crítica, uma abertura de conversa, é que a gente vê que, na prática, pode existir uma tentativa de acabar submetendo o PPA a uma estrutura orçamentária mais rígida, o que isso acabaria subvertendo o comando constitucional, a própria finalidade de criação dos instrumentos, o porquê o PPA existe e por que o legislador fez o PPA existir e a ordem das leis do ciclo orçamentário. Então, tudo isso traz um risco, e o risco é que, ao invés de orientar as alocações orçamentárias, o risco seria o PPA acabar sendo definido por elas. E, olha, nesse contexto, o papel estratégico ficaria totalmente enfraquecido. Ele poderia ser mesmo até nulo. Perderia muita força. E nisso se perderia também o debate político-social, dificultaria as soluções dos problemas da ente federativa, que no nosso caso, o Rio de Janeiro. Mas é uma análise completa para todos os entes. E daí a gente vê que um planejamento sem essa peça fundamental fortalecida, ele acaba criando um contexto de operacionalização, manutenção do que já existe, com pouco movimento de mudança, que é aquele slide do apagar de incêndio apenas, não dá tempo de evoluir, não dá tempo de melhorar e de discutir os problemas sociais, perceber os problemas sociais, porque está só mantendo aquilo que já acontece, sem conseguir superar alguns problemas e garantir que os objetivos sejam, de fato, alcançados. Então, termino com essa análise, com essa conversa, para que a gente possa refletir e continuar falando sobre esse assunto. Então, queria agradecer todo mundo que está aqui participando, deixe o meu contato para caso alguém tenha um feedback, queira aprofundar essa conversa. Muito obrigada. Não, eu queria, na verdade, fazer um comentário para as pessoas que estão também acompanhando aqui a fala sua e da Natália. Eu achei, assim, sou suspeito de falar, mas eu acho essa discussão muito interessante. E nós que trabalhamos no planejamento institucional, né, do Estado, seja no órgão central, seja nossos colegas que trabalham nos órgãos setoriais, a gente tem esse duplo chapéu, né, entre o planejamento como, enfim, traduzido em tarefas cotidianas do instrumento institucional, mas também a visão do planejamento como um processo de construção muito maior, que foi você abordou do ponto de vista da construção da agenda, e Natália também abordando o ponto de vista mais da vinculação também com o planejamento estratégico e outras ferramentas de diagnóstico. E eu acho que o nosso desafio, enfim, a gente vem pensando isso para frente para o PPA futuro, como é que a gente faz que os instrumentos do cotidiano sejam cada vez mais reflexos, né, desses processos de consolidação de agendas, enfim, e não tratar o planejamento como uma aglutinação de rubricas orçamentárias e formalistas e tudo mais, né? A gente acredita que o planejamento ele é importante, mas nem sempre é bem traduzido para dentro
da administração pública. Então, não é uma pergunta, não, é um comentário, assim, só. Também para falar para os nossos colegas dos órgãos setoriais, assim, que a gente busca formas de problematizar e de abordar esses pontos. Estamos abertos também a ideias de sugestões de temas e aprofundamentos, assim. E eu acho que a fala de vocês dois é muito complementar e deixa claro que assim, tudo que aquilo a gente está fazendo no cotidiano, ao preencher um relatório de acompanhamento do PPA, ao ter que fazer uma revisão, uma elaboração do PPA, não surgiu, ou pelo menos não deveria surgir, né, numa folha branca que alguém tire ideias da cabeça e despeja no papel, né? Assim, aquilo é a ponta de um processo de consolidação de agendas e de sistemas, conflitos entre agendas políticas, agendas técnicas, mas que a gente tem que... O nosso trabalho não deveria ser outro que não fazer com que os instrumentos formais reflitam cada vez mais esse processo concreto, né? E que a gente tenha algo que espelhe ou resuma, pelo menos, aquilo que de fato é entregue pelo conjunto dos órgãos do Estado e tudo mais. Então, é isso, assim, eu acho que... Não sei se você e Natália também perguntaram aqui nas mensagens se pode disponibilizar o material, se vocês não virem problema, aí vocês falam com o pessoal do CPEG para ver como é que faz. E agradecer, Claro. agradecer vocês dois aí. Bom, eu que agradeço aí, Tomás. Espero que tenha algum valor aí para o pessoal. Uma coisa muito mais teórica, né? Mas que... Natália, você quer fazer algum comentário? Não, só agradecer a presença de quem pôde assistir e depois a gente disponibiliza o material e podemos continuar trocando sobre esses assuntos. Então, pessoal, a gente vai depois tentar disponibilizar o material do Vinícius, da Natália também, pela nossa rede, e a gente encaminha para todo mundo, tá bom? Então tá. Boa tarde. Valeu, Vinícius. Obrigado aí, Falou, obrigado, tchau. Natália.